Dia, gente. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos aqui, né, galera? Abram aí na página 122, né? A gente parou aí no assunto de história. Página 122, a Guerra da Coreia, né? Presta bastante atenção na explicação. Eu vou lendo e explicando para vocês, beleza? Ó, vamos lá. Página 122, acompanha a leitura aí, por favor. A Guerra da Coreia. De 1910 até o fim da Segunda Guerra Mundial, a região da Coreia era dominada pelo Império Japonês, ou seja, uma relação aí bem conflituosa entre Japão e Coreia, né? Essa relação, ela continua até hoje, ela não é muito legal, né? Até hoje essa relação Coreia e Japão tem um pouco aí ainda de uma certa resistência daquela época. Então o comportamento hoje, nos dias atuais, entre Coreia e Japão também não é muito amistoso. Lógico que não é como nesse período, mas ainda existe uma certa herança desse conflito lá do passado, né? Antes mesmo que a guerra acabasse, os aliados já discutiam qual seria o futuro da Coreia após o término do conflito. Lembre que a Coreia nesse período da Guerra Fria principalmente, ela vai ficar dividida entre comunistas e capitalistas, né? É aí que a gente vai ter a Guerra das Coreias, que é dividida até hoje, né? A Guerra Fria, ela dividiu a Coreia e não voltou mais ao normal, como a Alemanha, né? A Alemanha, por exemplo, ela foi dividida, mas ela voltou a ser unificada. O Vietnã foi dividido, mas voltou a ser unificado. As Coreias não. As Coreias se dividiram e continuam divididas até hoje. Até hoje a gente tem a Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? Vamos lá. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, membros das Forças Armadas dos Estados Unidos propuseram que a União Soviética se responsabilizasse por aceitar a rendição das tropas japonesas, localizadas ao norte do paralelo 38 da Coreia. Enquanto isso, os estadunidenses recebiam os japoneses que se rendessem ao sul desse paralelo. Ou seja, realmente foi uma grande divisão, né? Uma parte com a União Soviética, uma parte com os Estados Unidos, ou seja, Coreia do Norte e Coreia do Sul, beleza? A intenção disso, que era a divisão entre Norte e Sul da Coreia, servisse como solução temporária para administrar a região, ou seja, foi uma solução que se encontrou naquele momento, né? Uma divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? Para amenizar os conflitos que existiam naquela região. Então isso foi dividido. A Coreia do Norte ficou sob supervisão da União Soviética, enquanto que a Coreia do Sul ficou sob supervisão dos Estados Unidos, né? Vamos lá, continuando. No entanto, os governos estabelecidos em cada uma das regiões se solidificaram. No norte, ocupado pelos soviéticos, foi criada a República Popular Democrática da Coreia, comandada pelo primeiro-ministro Kim Il-sung, líder do Partido Operário Coreano. No sul, região ocupada pelos estadunidenses, foi instituída a República da Coreia, sob a administração do presidente Sinangman-rhee, né? Ou seja, até hoje a gente tem essa divisão. A Coreia do Norte, ela vive uma ditadura, né? A gente bem sabe disso, é um dos países mais fechados do mundo, né? Inclusive lá o Google, o Facebook, todas essas redes sociais que a gente conhece é proibido na Coreia do Norte, né? Existe um rigor muito grande na Coreia do Norte e esses governos que foram instituídos nessa época, que era apenas por um período, era uma divisão temporária, eles acabaram, por apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, eles acabaram se solidificando. Ou seja, por isso que a gente tem até hoje essa divisão. Eles se solidificaram tanto que a divisão continua até hoje. Até hoje a gente tem aí Coreia do Norte e Coreia do Sul. E pelo que a gente percebe, pelos conflitos, pela resistência, principalmente da Coreia do Norte, essa unificação, ela não parece que vai existir uma unificação. Parece realmente que esses países vão ficar divididos aí até o fim da história, né? Pelo menos é o que parece. Não há uma perspectiva de que ocorra uma união entre as Coreias. Muito difícil, né? Vamos lá. Em 1949, depois de um acordo com a ONU, a União Soviética e os Estados Unidos retiraram-se da Coreia.
Os líderes das duas Coreias eram favoráveis à ideia de unificação do país. Porém, por discordarem, por discordavam ideologicamente da forma de governo. A guerra entre as Coreias iniciou-se em 28 de junho de 1950, quando o exército norte-coreano ultrapassou a fronteira, avançou rapidamente em direção ao sul e em poucos meses ocupou quase toda a península, com o suporte da União Soviética. Ou seja, a ONU, que foi criada em 1945, né, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU é criada, né, e a ONU ela é criada justamente para tentar intervir nesses conflitos internacionais. E em 1949, a ONU consegue convencer os Estados Unidos e a União Soviética a se retirarem da China, né? E os dois governos, tanto do norte quanto do sul, tinham ideias de unificação, de unificar o país. Porém, por discordância ideológica, né, logicamente que a gente está vivendo aí um momento de guerra ideológica, que é a Guerra Fria, né? O norte totalmente socialista e o sul totalmente capitalista. Nesse momento não vai haver um acordo, justamente por conta dessa diferença de ideologia, né? Por conta dessa diferença de ideologia não vai haver acordo. E aí o que é que acontece? Em 1950, a Coreia do Norte ela invade a Coreia do Sul, com o apoio da União Soviética, que se retirou, mas continuou influenciando lá no território da Coreia do Norte. Né? Então vai haver uma invasão em 1950 na Coreia do Sul, e é aí que se inicia a Guerra das Coreias, certo? Com apoio de um lado dos Estados Unidos, do outro apoio da União Soviética, aqueles apoios lá militares de cada grupo, né? Vamos lá, continuando. Diante do avanço comunista, os Estados Unidos intervieram em prol da Coreia do Sul, que também contou com o apoio da comunidade internacional por meio da ONU. A entrada dos estadunidenses no conflito desequilibrou o confronto em favor da Coreia do Sul. Para evitar a vitória da Coreia capitalista, a China entrou no conflito em apoio à Coreia do Norte, reequilibrando assim as forças da região. Ou seja, uma guerra que não tem uma grande potência agredindo a outra, é o caso que a gente viu, a gente falou sobre isso. Não ocorreu um grande conflito entre União Soviética e Estados Unidos diretamente, um para com o outro, mas eles influenciaram nesses conflitos, eles participaram indiretamente desses conflitos. É o que a gente chama de conflito, né, de procuração, né? Ou seja, eles participam desses conflitos, mas eles não se agridem diretamente, Estados Unidos e União Soviética. Eles entram na Guerra da Coreia apoiando um lado e o outro, mas eles não se agridem um ao outro, né? A China também entra no conflito, né? Quando a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, o apoio está sendo dado pela União Soviética, né? E os Estados Unidos entram do lado da Coreia do Sul, isso desequilibra um pouco o conflito. Aí a China entra do lado da Coreia do Norte, o que equilibra novamente esse conflito aí, certo? A Guerra da Coreia não representou um avanço político e territorial concreto para nenhum dos dois países, que ao se darem conta desse fato começaram a negociar formas de pôr fim ao conflito. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que ninguém saiu ganhando com essa guerra. Ninguém avançou, ninguém cresceu, nem politicamente, nem territorialmente. Então, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, durante um determinado período, elas conseguem perceber que ninguém está ganhando com o conflito. Que, na verdade, os dois territórios estão perdendo com o conflito. Aí começa uma negociação, não para a unificação, mas para o fim do conflito, né? Cadê? Em 27 de julho de 1953 foi assinado um armistício de Panmunjom, né, que restabelecia as antigas fronteiras firmadas no final da Segunda Guerra Mundial. Porém, teoricamente, a guerra nunca se encerrou, né? Até hoje existe um conflito, assim, não um conflito armado, mas um conflito assim. É uma relação tensa entre as duas Coreias, né? Sempre com ameaças ali, meio que ameaças indiretas, né? De um lado para com o outro, mas esse clima, essa resistência, ela continua até hoje, né? Basicamente, ela continua até hoje, né? A Coreia do Sul
conservou-se capitalista, sofreu com regimes autoritários e com investimento externo. Teve grande desenvolvimento econômico. A Coreia do Norte mantém um regime de partido único, autoritário e fortemente militarizado. Continuou com a orientação socialista, com destaque para a implantação de uma política educacional pública sólida e um sistema de saúde público eficiente, que é o grande lado positivo, né, do socialismo que ainda persiste no mundo. É investimento em educação e saúde. Isso é algo que tem que se reconhecer, né? Eu não concordo com nenhum tipo de governo autoritário. Eu acho que todo governo ele tem que ser democrático e tem que ser escolhido pelo povo. E o povo tem que ter liberdade de expressão, liberdade de voto e tudo mais. Mas esse lado do investimento em saúde e educação é um lado muito bom, né? Mas como diz aí, a Coreia do Norte se manteve, a Coreia do Sul se manteve capitalista e a Coreia do Norte se manteve socialista, né? Beleza? Daqui a pouco eu volto aí com a Guerra do Vietnã no próximo vídeo, beleza?